Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela graça de Deus, estamos aqui para mais essa conversa nesse dia. Eu espero que possa ser algo relevante e que contribua com a fé para o arrebatamento. Nós estamos vivendo os dias em que a mensagem está produzindo em nós a fé para o arrebatamento. Esta fé que vem da mensagem está baseada unicamente na restauração da fé original, onde a verdadeira igreja creria em toda a palavra de Deus. Veja, a única forma da semente se reproduzir é mantendo-a original. Então a verdadeira igreja, veja, uma semente original, porque de acordo com Gênesis 1:11, cada semente produziria de acordo com a sua espécie. Então, para reproduzir outra vez a palavra em carne humana, a verdadeira igreja teria sua fé restaurada e a verdadeira igreja viveria de cada palavra que sai da boca de Deus. Veja, esta fé original, porque nós aprendemos com a mensagem do profeta que o que derrubou os nossos pais da eternidade foi descrer de apenas uma palavra. Então Deus nos colocaria aqui, no tempo do fim, no tempo da colheita, de acordo com a profecia, ele prometeu a restauração completa em Joel capítulo 2. Veja, essa restauração, a fé original. E esse é basicamente o ministério de Malaquias capítulo 4. Restaurar a fé da igreja para que ela pudesse viver de cada palavra que sai da boca de Deus. E o profeta pregou a mensagem arrebatamento, para mostrar que o arrebatamento é primeiramente uma revelação. Veja, e revelação é fé. Fé para esta hora, fé para o arrebatamento. Então, a verdadeira igreja, ela estaria vivendo na atmosfera do arrebatamento, porque em ordem, para que haja mudança de corpos, primeiro tem que haver uma atmosfera propícia, em seguida a mudança de corpos, para em seguida, em ordem, haver a mudança de dimensões. A exemplo de uma galinha quando choca os seus pintainhos, a primeira coisa, antes da mudança de corpos, veja aquele ovo, naturalmente, com sua gema amarela, com sua clara transparente, com uma semente, um germe de vida dentro do ovo, veja, para que aquele corpo seja transformado em ordem, a galinha precisa criar calor, veja, mudar constantemente aquele ovo de posição, colocando calor sobre ele. Poderíamos até mesmo usar uma chocadeira elétrica com o mesmo processo. Veja, a atmosfera, o calor é o que produz a mudança de corpos. A mesma coisa está acontecendo com a igreja, para que ela possa estar em ordem para o arrebatamento. Veja, a igreja recebe a fé para o rapto, e esta fé, veja, vem da revelação do arrebatamento de acordo com a profecia. Então, a exemplo de João, em Apocalipse capítulo 4, vamos ler essa escritura, que ela é muito importante para entender isso. Veja, depois dessas coisas, então, depois que terminaram as eras da igreja, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, em ordem, João ouve uma trombeta, ouve uma santa convocação e ele sobe, veja, para entrar no mundo invisível, um tipo da verdadeira igreja. Veja, aqui no tempo do fim, depois que terminam as eras denominacionais, depois que passam os 7 sábados, uma santa convocação, veja, de acordo com a profecia, uma igreja sendo convocada, veja, pela voz, pela trombeta, chamando ela a uma subida, chamando ela a um nível de fé, chamando-a à eternidade. Então essa santa convocação, veja, essa revelação é o que produz nela, veja, a fé, para que ela possa viver numa atmosfera de arrebatamento, como João estava. Veja, seu corpo estava primeiramente na ilha de Pátimos, veja, entre cobras, escorpiões e ladrões, mas em sua alma
ele estava arrebatado. E foi revelado. Veja, a mesma coisa para a verdadeira igreja aqui no tempo do fim. Ela é chamada pela voz da trombeta. Os demais não vão ouvir, os demais não darão crédito. Até mesmo surgiriam escarnecedores para dizer que há muito tempo que se fala sobre arrebatamento, nossos pais há muitos anos falam sobre isso e tudo segue adiante do mesmo jeito. Essa classe de gente está cumprindo a Bíblia, escarnecedores. Veja, se Deus disse que haverá um arrebatamento, então há uma chamada para um povo: olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Veja, a exemplo de Israel lá no Egito, naquela noite, quando o anjo da morte desceria para trazer o julgamento sobre a terra. Veja, havia uma praga caindo, e eles então estavam com o sangue aplicado na porta em forma de uma cruz. Veja, lá dentro de casa eles estavam com a roupa vestida, com o sapato nos pés, com o cajado na mão. Veja, em clima, em atmosfera de quem estava indo embora no amanhecer. Há uma igreja agora mesmo, para a qual o mundo está morto. Veja, debaixo dessa grande angústia e aflição que o mundo está passando. Veja, há uma pressão agora, através da política, através da ciência, através desses espíritos que estão querendo tirar os nossos direitos, as nossas liberdades, de acordo com a profecia. A igreja teria que parar de pregar. Isso vem caminhando muito rapidamente. Mas veja, é a profecia, e nessa atmosfera há uma igreja agora entrando no clima de arrebatamento, para em seguida ser transformada. Veja, uma santa convocação, um chamado para o alto. Então há um povo que tem ouvido a voz do Espírito. Então, na mensagem O Arrebatamento, veja, parágrafo 65 a seguir, diz o profeta: mas para a igreja, a noiva, o arrebatamento é uma revelação para ela. Veja, antes de ser um desaparecimento secreto, antes de ser uma transformação, primeiro é uma revelação para produzir a atmosfera, para produzir a fé, porque fé é revelação. Veja, e é revelado a ela que a revelação, a verdadeira noiva de Cristo, está esperando por essa revelação do arrebatamento. Então, continua o profeta, agora é uma revelação, porque a revelação é fé. Não se pode ter uma revelação sem que seja fé. Fé é uma revelação, porque é algo que lhe é revelado. Enquanto muitos estão se embaraçando com o negócio dessa vida, muitos estão escarnecendo, outros não creem. Mas a verdadeira igreja, essa que tem seu nome no livro da vida do Cordeiro, essa que não foi enganada, essa que é chamada pelo profeta de a pequena noivinha. Veja, essa que ele viu em sua visão, essa que está em Apocalipse 19, já a sua esposa se aprontou. Essa ouviu a santa convocação, essa ouviu a voz de trombeta, essa subiu mais alto para entrar, veja, na região celestial, no mundo invisível, entrar além do véu, porque o sétimo selo já é a entrada à eternidade. O sétimo selo é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, é a chamada para ir além do véu, lá onde está a glória da Shekinah. Veja, o segundo átrio, onde continham os castiçais, representando as 7 eras da igreja, mas além do véu, no lugar santíssimo, veja, já era além das 7 eras, além dos 7 sábados, já é a entrada à eternidade, do mundo visível ao mundo invisível, lá onde está Deus, lá onde está a glória da Shekinah, lá onde o eleito entra tendo acesso ao pilar de fogo, acesso ao poder vivificador, acesso ao alimento espiritual, às 7 vozes dos 7 trovões. É ali onde o eleito tem entrado. Veja, essa revelação bendita. Fé é uma revelação, fé é algo que lhe foi revelado, como foi a Abraão, que podia chamar qualquer coisa contrária ao que lhe havia sido revelado, como se não fosse assim. Agora, fé é isso, que a fé é a revelação de Deus. A igreja está edificada sobre uma revelação,
o corpo inteiro, todo, edificado sobre essa revelação. Então a verdadeira igreja seria chamada a essa condição. Veja, agora, ele prometeu, parágrafo 78, ele prometeu certas coisas neste último dia na Escritura, para produzir essa fé, para despertar a igreja, para chamá-la para o alto, para que ela levantasse sua cabeça em clima, em atmosfera, em poder vivificador. Assim é como Jesus foi o Filho de Deus e ele prometeu enviá-lo. Quando ele esteve em seus dias aqui na terra e o povo não pôde crer nele, ele disse: examinai a Escritura, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se não faço as obras de meu Pai, então não me creiais. Porém, se não podeis crer em mim, crede nas obras que eu faço, porque elas testificam quem eu sou. A mesma coisa pôde dizer o profeta aqui, a respeito do seu ministério no tempo do fim. Quando ele revelou os misteriosos 7 trovões de Apocalipse, ele foi rejeitado pelo sistema organizado. Ele passou 3 anos em Tucson, sem que ninguém o chamasse. Ninguém queria mais ele em suas igrejas, porque não concordavam com a sua doutrina, não concordavam com a revelação da semente da serpente, com o batismo em nome de Jesus e outras escrituras. Ele podia dizer: se vocês não creem em mim, se não creem na minha doutrina, então creiam nas obras, na manifestação do mistério do ministério do Filho do Homem, no sinal messiânico. Veja, Cristo está ressuscitado e tem pago o preço. Mas eles não podiam crer nem na doutrina e nem nas obras. Por que razão? Porque Laodiceia está cega, miserável, pobre e nua, e não sabe. Eles não podem encontrar a porta. O evangelho que eles ouviram, pelos pregadores denominacionais, os cegou para não encontrarem a porta, a exemplo daqueles 2 anjos que pregaram lá em Sodoma e cegaram aquele povo para não encontrar a porta. Da mesma forma, o povo do tempo do fim, da era de Laodiceia, veja, não ouviu a voz e não pode encontrar a porta nessa santa convocação. João ouviu uma voz de trombeta e ele viu uma porta aberta no céu e ele pôde entrar por essa porta. João representa a verdadeira igreja. Cada eleito é chamado a entrar nesse mundo invisível, onde estão agora essas vozes, esses trovões, além do véu. Veja. Bem, então na era de Wesley, as obras que ele fez testificaram quem ele era. Na era de Lutero, na Reforma, ora, sem dúvida, isso testificou quem ele era. Nos dias dos pentecostais, o restaurar dos dons, a restauração dos dons, falar em línguas, expulsar demônios e os dons, ora, isso testificou. Não houve gracejo acerca disso. As pessoas disseram, quando isso surgiu, eu li os livros sobre a história do Pentecostes, disseram, não pode durar muito, isso se extinguirá. Mas diz o profeta, ainda está ardendo. Por quê? É porque nunca se apagará isto. Deus disse que estaria ali, é aquela porção da palavra, e não mais se poderia apagar isso. E então, quando a noiva estiver sendo chamada a sair, como se vai negar isso? É a revelação da manifestação da palavra feita verdade. E nós estamos vivendo nesse dia, louvado seja Deus, a revelação do mistério de si mesmo, do mistério de Jesus Cristo, o 7º selo, o selo da eternidade, o selo da redenção, o selo de possessão, tomando agora posse do verdadeiro eleito e em seguida posse da terra, amarrando Satanás por 1000 anos e a igreja saindo na lua de mel, no milênio, também chamado de a festa dos tabernáculos. Irmão, que Deus te abençoe, espero que ajude. Até a próxima conversa, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.